expect in a few months or next year maybe this difference of budget between these two clubs, the greatest rivals in Rio de Janeiro? There's one promise that I can make to the Vasco fans, and that is that this will be the last time in history on Sunday where Vasco goes into a match against Flamengo with a budget disadvantage. So next year then, maybe we'll have this equivalence next year, 2003. Yeah, sure. And about market. Meu amigo vascaíno, ano passado, Josh Wand te prometeu isso. Por enquanto, a gente segue aí sem treinador. Vamos explicar a situação do treinador para você, Cruz Maltino. E você vai ter uma grande decepção quando a gente falar sobre a situação de treinador. Vamos falar também muito sobre a situação de reforços, longe de ter um time galáctico, mas chegou ao ponto que a gente precisa desmascarar e dar uma resposta para a bravata e para a mentira que é dito. Então, o seu Zé Colmeia, que tinha prometido aí 150 milhões aí para o Vasco da Gama, e o treinador ia ser apresentado essa semana, que não vai ser, a gente vai falar muito sobre essa situação aí também. E, obviamente, tá? A gente vai falar sobre a situação lá da assinatura com o Fundo Serengeti. O Vasco da Gama aí finalmente acertou com a Liga Futebol Forte. Você que não é inscrito, que está descontente com o atual momento, qual o Vasco da Gama vivencia, se inscreva no nosso canal, pessoal. É de graça, é para a gente ter voz ativa contra essa cambada que faz mal ao Vasco da Gama, que está se perpetuando lá no nosso clube. Bom, vamos começar falando aqui sobre a situação de reforços, tá? Hoje, o dia foi marcado pela apresentação de Maicon. Maicon finalmente foi apresentado como zagueiro do Vasco da Gama. E o Maicon disse o seguinte: espero fazer o meu trabalho, o melhor dentro e fora de campo, para honrar essa camisa. O Maicon chega aí como reserva do reserva do reserva lá do Santos. Mas a gente torce para que dê certo no Vasco da Gama. Coincidentemente, jogador do Carlos Leite. Mas o seguinte, bem-vindo, Maicon. Outra notícia boa que a gente teve é que o Serginho efetivamente vai estar à disposição para o jogo contra o Cruzeiro. A gente fica com uma grande expectativa para ver como que é o futebol do Serginho, que ninguém conhece. Primeira vez que ele joga aqui no Brasil. E o Serginho foi registrado hoje no BID. A previsão é para que o Medel chegue aqui no sábado, no Rio de Janeiro, para poder assinar aí contrato com o Vasco da Gama. O Vasco tem duas negociações aí em curso, que é com o Cittadini, mas o jogador está, né, com o pé atrás, porque o Vasco ainda não tem treinador, certo? E o Vasco também tem negociação aí com o jogador Pablo Vegete. Não é Vegeta do Dragon Ball, não. É Vegete. O Vasco estaria negociando aí com o atacante, né, do Belgrano da Argentina, certo? Bom, essas contratações era aquilo que você esperava, torcedor do Vasco? Diz para mim. E aí, o que acontece? A gente toma conhecimento hoje sobre a situação do treinador. E olha como que está essa situação de treinador hoje no Vasco da Gama, pessoal. Olha só. Olha a decepção. Com resistência do Valladolid, Pesolano fica distante do Vasco. Ainda não há avanço por Ceni. Ué,
ainda não há avanço por Ceni. Então, cara, o Vasco da Gama está longe ainda de efetivamente fazer o anúncio de um treinador. Mas essa semana, o que foi dito para vocês? Vamos recordar aqui o que falou o Zé Colmeia. Então, galera, maior porrada de gente vem, me pede, Zé, dá uma notícia legal aí pra gente. Você é a nossa única forma de ter esperança. E, cara, isso aí pra muitos é ruim, porque os caras querem o caos total na cabeça de cada torcedor. Então, se é para trazer uma notícia que dê esperança para vocês, nós estamos à beira de assinar com o treinador, vai ser anunciado. Tenho certeza que a torcida vai gostar. Nós estamos com as chegadas já previstas de alguns jogadores que vão mudar a história do Vasco. E o que eu posso dizer para vocês é que, aquelas contratações quando chegaram, que foram aqueles 100 e poucos milhões que a gente gastou, agora nós temos 150 até dezembro. Então, muitas outras vão chegar, o time vai reforçar. Sem treinador, longe de acertar com o treinador, sem reforços para mudar a história do Vasco da Gama no Campeonato Brasileiro, ou você acha que Serginho e Maicon vão mudar a história do Vasco da Gama? Poxa, Laureano, mas você está perseguindo. Não. O que me motivou a fazer esse vídeo, porque ele fala de 150 milhões. Vou mostrar aqui para vocês aqui o que aconteceu hoje. Hoje o Vasco da Gama assina, tá, contrato com os investidores do Forte Futebol, lá do Fundo Serengeti, certo? E essa SAF, ela tá tão fodida de dinheiro, ela tá tão quebrada de dinheiro, que o que acontece, pessoal? Olha só o que acontece. O Vasco assina o contrato para receber 251 milhões. 251 milhões. Isso é de cota de TV. Isso é antecipação de cota de TV para dar garantias aí que o Vasco vai ficar com o Forte Futebol. Não era isso que o Eurico fazia? Antecipar ativo? E aqui a gente vê que esse dinheiro era do clube associativo. A 777 Partners não está botando dinheiro novo no Vasco da Gama. Aí, meu amigo, o que acontece? Hoje sai uma notícia que a 777 Partners só vai colocar dinheiro no Vasco da Gama no dia 23 de setembro. Dia 23 de setembro, a data prevista. Eles não vão antecipar um centavo. Não vão antecipar um centavo. E aí, a gente chama a atenção para vocês de uma coisa, tá? Está previsto aí, olha só, eles ainda aceitaram a ganhar 1 milhão a menos do que Botafogo, vamos colocar aqui os times certos, do que Cruzeiro e Fluminense. Fluminense vai receber 214 milhões, o Cruzeiro 214 milhões, Fluminense 213, e ratificando aqui o que eu te falei, 212 milhões que o Vasco vai receber. O Vasco vai receber menos que o Fluminense, menos do que o Cruzeiro. Eles estão matando cachorro a grito. E aí, meu amigo, eles vão botar 120 milhões no Vasco da Gama em setembro, só que eles vão receber antecipado aí de cota de TV 212 milhões de reais. Não é dinheiro da 7777 Partners e por isso que a gente está desmentindo esse cidadão. A máscara caiu, meu irmão. A máscara caiu. Para que tá ficando muito feio para você. A máscara caiu, toda bravata, toda mentira, a gente vai ficar em cima aqui para poder esclarecer o torcedor do Vasco. Esse papo de milhões entrando, trabalhar assim, o associativo também trabalhava. Com antecipação de cota de TV, foram o que foi feito nos últimos anos aí,
E o Vasco desse jeito. Sem treinador, longe de acertar com o treinador, sem jogador e essa SAF sem dinheiro. O Vasco não evoluiu com o Rogério Ceni porque não tem dinheiro para dar garantias para um contrato de 700 mil reais. Era isso que ele ganhava no Flamengo. 700 mil reais. O Vasco não tem. E nem passagem aérea paga para Gary Medel. Feio. Feio. Deixem aí nos comentários. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu.